Bem, eu estou recolocando o stream no ar. Vamos ver se está tudo certo, aí já retomamos nossa aula. Esperar um minutinho até o pessoal reconectar. E aí retomamos. Hoje está um pouco frio. Essa frente fria que veio da Argentina aí. Deve estar uns 6, 7 graus. Bom tomar um café para esquentar a garganta. Senão daqui a pouco começa a me faltar a voz. Muito bem, vamos lá, vamos retornar então. O que a gente viu até agora? Bem, a gente viu praticamente tudo, né? Vimos a parte de views, vimos a parte do SQL Alchemy, vimos a integração do SQL Alchemy com o Zope Component Architecture e já estamos conseguindo usar o SQL Alchemy dentro do nosso código. Falta agora a gente fazer o CRUD usando o Z3C Form. Do Z3C Form a gente usou muito pouco por enquanto, né? A gente só utilizou alguma, né, eu demonstrei mais ou menos os princípios dele no final da aula passada, mas hoje ficou a implementação para nós fazermos, né? Vamos lá então. Na aula passada eu mostrei que tudo depende de uma classe base que eu defini, uma espécie de esqueletinho para fazer CRUDs, né? E aí depois a gente herda dessas classes base e cria uma classe que é, na verdade, uma view grocada, uma view para fazer o add, uma view para fazer o edit e uma view para fazer o show. A diferença dessas views grocadas para as views que são listadas aí é o tratamento dos botões, né? O tratamento dos botões especificamente é um tratamento que é feito pelo Z3C Form. Tá? Vamos lá então, vamos começar a utilizar esse framework de formulários para fazer, né, o nosso CRUD funcionar, né? Especificamente usando o Z3C Form, a gente não vai precisar escrever HTML para fazer formulário. Isso já, por si próprio, já é uma bela de uma vantagem, né? A gente não precisar escrever HTML para fazer os nossos formulários. Isso não significa que a gente não possa. A gente pode, se a gente precisar, a gente pode escrever HTML para isso, mas isso de certa forma vai contra todo o princípio da gente usar um framework para gerenciamento de formulários utilizando o código. Se a gente quisesse escrever formulário usando HTML, fazia um page template e pronto, acabou, né? Não precisava se preocupar em ter todo um framework para fazer isso. A ideia toda de usar o Z3C Form é de ter um framework que permita que você defina formulários utilizando o código de uma maneira mais simples de você testar, de você gerenciar, e que isso fique muito mais próximo daquilo que o programador está habituado, né? Quando você tem muitos formulários para fazer, isso acaba se pagando, né? Acaba sendo interessante para o desenvolvedor fazer isso. Tá? Então vamos lá. Por onde começamos? Voltamos aqui para o nosso prompt. E aí o seguinte, eu tenho o hábito de todos os formulários, de que de alguma forma são formulários, que não são views pura e simplesmente, eu ponho num módulo separado, no módulo forms. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona. CD-ROM Shiru, IL, SPDO, IL. Vou pegar só o pedaço que de fato a gente vai utilizar. Isso continua sendo views, a gente continua trabalhando com views, só que é uma view que agora ela é uma view especial, que na verdade ela vai gerar o nosso formulário automaticamente, ela não tem um template associado, né? Então ela continua entrando no nosso pacote browser, mas ela está dentro de um módulozinho forms, tá? Então, CD Forms. Como é que eu fiz? Deixa eu ver uma coisa. Não.
Não também. Tá, CD Forms. É que isso é grocado, então não tem problema de ser num módulo separado. Tá? Então, o que acontece? Dentro desse módulo Forms, que é só um diretório, a gente vai ter a nossa classe base, e a gente vai ter uma classe para o f.py, que é os nossos formulários, mais de um, né? Nossos formulários de UF, e o pessoa.py, que é os nossos formulários de pessoa. Se vocês depois forem analisar o SPDO, que é um módulo maior, mais complexo, vocês vão ver que alguns deles têm protocolo templates. O que é isso aqui? Isso aqui é uma implementação de Z3C Form, de formulários, que os formulários não são completamente automáticos. Eles têm algumas coisas que elas são HTML personalizado. Tá? Eles são alguns formulários personalizados, com código HTML específico. Então, protocolo tem código HTML específico, trâmite e etiquetas também tem código HTML específico. Todos os outros têm formulários automáticos, que é o que eu vou mostrar, tá? Aí depois, claro, quando vocês forem se aprofundar no framework e querem ver particularidades, vocês vão poder pegar exemplos mais elaborados assim. O que importa para nós aqui? O init, o base e os dois exemplos. Então vamos lá. mkdir, /opt, zoop, plone, zinstance, src, chiru, alchemyform, chiru, alchemyform, browser, forms. E aí eu vou dar um cp do init, do base, do uf e do pessoa para esse diretório. Aí o pessoa.py. Tá? E agora vamos trabalhar lá, nesse diretório aqui. Vamos dar um Emacs asterisco desses caras. E vamos lá. Bem, vai ter que rolar um grande rename aqui, né? Vamos fazer isso já. O init está vazio. O init vazio, eu já devo ter falado, mas só para relembrar, o init vazio ele é necessário para que esse módulo form seja importável. Senão ele é só um diretório com arquivos dentro, ele não é um módulo Python, né? Então o init aqui está vazio. E, bem, é isso. Eu não tenho configure? Acho que não. Home, chiru. Não, acho que não tem não. Tem não. Então, o que me sobra? Me sobra a classe base, o pessoa e o uf. Vamos fazer um sed aqui. Chiru. O sed aqui é só uma busca por um padrão em substituição, tá? Não é nada de especial. Seria equivalente a abrir arquivo por arquivo, editar com VI e substituir. Só que é mais rápido. Alchemy form asterisco. Ok. Então, vamos abrir o base aqui, vamos ver o que ele usa. Muito bem, esse módulo log não precisa. Vamos ver onde é que usa ele. Também não precisa. Decorator. Espera aí. Ok. Era só um decorador mesmo. Tá, um decorador e uma mensagem lá de alerta. O resto aqui é equivalente. O Message Factory, Session, o método Go, que a gente já pegou daquele nav genérico. Algumas interfaces para dar mensagem de erro. Estou importando o Plone Directives Form, que é a nossa classe base dos nossos formulários, né? E eu uso a classe Button direto do Z3C Form, né? O Plone Directives Form ele é uma abstração
do Z3C-Form, é uma classe um pouquinho mais alto nível que o Z3C-Form, para facilitar aquilo que eu expliquei, de eu ter diversos field sets, de eu ter validações, de eu ter coisas que por padrão fazer no Z3C-Form dá um certo trabalho, e usando o Deploy Directives eu uso algumas convenções e já consigo contornar isso, né? É a forma como eu achei para desenvolver isso. Bem interessante esse pacote. O Grok, e eu estou usando o Integrity Error. Integrity Error é uma exceção genérica que eu lanço, por exemplo, quando eu estou corrompendo algum tipo de integridade referencial, alguma coisa assim. Tento cadastrar, por exemplo, duas UF com o mesmo nome, que eu tenho lá um unique, né? Ele não vai deixar, ele vai lançar o Integrity Error, então. Bem, o resto, se eu não me engano, o código é completamente genérico, não preciso modificar nada. Aí depois a gente vai retornar nele para eu explicar ponto a ponto, né? Eu já mostrei na aula passada como é que funciona, mas toda a estratégia do Z3C-Form é essa parte aqui de baixo, né? Um decorador para implementar os botões, e aí eu tenho um Update Actions que registra esses botões no meu formulário. Para o formulário saber que esses botões existem, devem ser utilizados, devem ser validados. O resto são métodos que são ou invocados pelos botões ou sobrescrito pelas classes que vão herdar, porque isso aqui são classes base que depois os meus formulários vão utilizar, né? A showForm, eu vou ter lá um OF showForm que herda de showForm e só implementa os métodos que precisa, né? Senão ele usa a implementação genérica, tá? Beleza, acho que aqui é o suficiente. Vamos ver agora, vamos ver o f.py, o que tem aqui. Não tem grande coisa. Tem essa classe log que eu arranquei fora também. É só uns decorador. Posso arrancar fora tranquilamente. Então, tem o addForm, tem o que é só a implementação do create em add. O create em add eu já expliquei na aula passada. Ele é um método que lá na minha classe base eu tô chamando para... É aquela história. O formulário foi processado, foi executado, não tem nenhum erro de validação, então no final ele vai rodar o create in add. Create in add é um método genérico definido no framework Z3C, que geralmente ele é utilizado para o quê? Para criar objetos, né? No nosso caso a gente não está criando objeto nenhum, a gente está criando um conteúdo no banco de dados relacional, mas o método da API continua sendo o mesmo, né? Então enfim, eu já expliquei isso na aula passada. Vamos ver se agora eu tenho mais alguma coisa para editar. A gente já testa e a gente revisa linha por linha para fechar direitinho essa questão. Então, eu tenho a minha classe de add, que herda do base addForm, que está lá no meu pacote base, que eu criei, né, como se fosse a base do meu CRUD. O edit aqui não implementa nada, então ele vai rodar exatamente o que a classe base está definindo. E o meu show também não implementa nada, não tem nenhuma peculiaridade, né? O caso de UF, eu acho que provavelmente ele vai ficar muito parecido, tá? Porque eu não tenho nenhuma peculiaridade. Agora vamos ver como é que eu implementei isso. No SPDO, é um sistema mais complexo e tem algumas regras de negócio que vão solicitar com que algumas coisas acabem sendo implementadas aqui, mas eu acho que eu vou poder cortar fora. Não vou precisar. Tá, posso cortar fora esse decorador. Esse aqui também. Ok. Vamos ver o que dá para cortar fora. Bem, daqui, nada. Tudo certo. Tem esse eSecurity Checker, que não faz sentido pra gente. Ele usa um monte de lugar, mas não precisa. Esse getUtility, deixa eu ver para que ele está usando. Também não precisa. Bem, agora vou passar o facão em meio código aqui. Mas vamos lá. Basicamente o pessoa addForm, ele está invocando um método update para fazer uma validação. De novo, isso aqui é uma view, né? Como é uma view, o método update ele é executado antes da view começar a processar a parte template dela, a cozinhar o template, né? Ela não é uma view exatamente porque ela não herda de Grok View, ela herda do Plone Directives Form, então ela é um formulário do Z3C Form. A classe base muda, mas ela continua sendo, por baixo dos panos, uma view.
só que ela é uma view que processa um formulário. Então ele continua tendo o método update. Só que nesse caso esse método update para nós não serve. Na verdade ele só está rodando essas duas linhas, e essa linha super pessoa add form de self.update na verdade nada mais é do que uma implementação, né, é um princípio de orientação objeto onde eu estou fazendo a invocação da herança, né? Ou seja, esse método faz aqui as duas linhas que estão marcadas aqui, e depois ele faz o que o método já fazia antes na sua classe base. Ou seja, eu estou estendendo o método através do conceito de herança, né? Da orientação objeto. Ele faz o que a classe base fazia, mais essas duas linhas. Nesse caso eu não preciso disso, então eu posso apagar o método inteiro. Ele simplesmente vai executar o que a classe base fazia sem nenhuma modificação. Create and Add. Create and Add já expliquei lá no DAOF, né? O que ele faz é criar um objeto, né? O que esse cara precisa fazer? Bem, esse código todo complicado aqui ele simplifica algumas coisas. Por exemplo, lá no meu validador, por exemplo, o campo CEP e CPF CNPJ, né? O validador, ele pega o valor que veio do formulário, né? E ele, na hora que vai validar, ele faz um filtro, se vocês estão lembrados, um filtro por um list compression semelhante a esse, para ele filtrar e ver se aquele CEP ele é de fato só numérico, né? Se o cara digitar o tracinho, ele arranca fora, digitar um espaço ou uma letra, ele vai arrancar fora. Só que o que acontece? No momento que eu estou pegando esse conteúdo que está vindo nessa estrutura data, né? Vocês estão lembrados, essa estrutura data é a estrutura que ela é de certa forma preparada depois que o formulário é processado para chegar nesse create and add já com uma estrutura de dados prontinha para ser gravada, né? Então o que ele está fazendo? Eu tenho que filtrar isso de novo para ser compatível com a validação que eu fiz, senão lá eu teria que testar sem fazer nenhuma limpeza e aqui eu também não faria. Então isso é só uma forma de simplificar, porque é um erro comum, né? Do cara digitar um espaço a mais, ou digitar um tracinho num campo que teoricamente está dito na tela que é só numérico. Então eu limpo, ao invés de dar uma mensagem de erro para o usuário, eu limpo fora. Aqui eu estou interceptando, né, aquilo que o formulário vai de fato gravar, né, no sistema. Eu simplesmente intercepto e acabou. Então é uma forma, né, é um ponto interessante da aplicação para eu interceptar aquilo que está vindo do formulário, fazer uma manipulação do dado e depois utilizar esse dado. Esse aqui é um ponto interessante, esse create and add. Então eu vou deixar esse exemplo aqui. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. É uma validação de segurança. Então, aqui tem uma peculiaridade. Esse pessoa aqui, ó, ele está passando data como um dicionário, tá? Isso no nosso caso não é muito bom, tá? Não é muito bom porque eu não tenho um método construtor que está recebendo um KW-args, tá? Então, na verdade, as atribuições aí elas não ocorrem, né? Eu teria que criar o objeto pessoa e depois setar pessoa.nome é igual a data de nome, pessoa.endereço igual a data de endereço, tá? Então, nós temos que fazer esse trabalho. Antes, provavelmente eu tinha um construtor lá, um método underline init, na classe pessoa, que eu apaguei fora, né? Eu arranquei ele fora para deixar simplificado. Mas aqui eu vou precisar dele. Então, eu posso fazer assim, e aí eu tenho que fazer as atribuições campo a campo, tá? Pessoa.nome é igual a data de nome. Aí tem que pegar todos os campos, né? Uma forma de fazer isso é pegar o db.py, abrir ele, para não esquecer campo nenhum. Tá aqui, ó. Tá aqui todos os campos. Aí agora a gente cola aqui e vai alterando. Então, pessoa.e-mail, pessoa.endereço, pessoa.bairro, pessoa CEP,
pessoa.cidade, aqui é pessoa.fid, isso aqui é um relacionamento, não é um atributo, não é uma coluna. Pessoa.telefone, pessoa CPF CNPJ e pessoa tipo pessoa. E aí o que a gente atribui? Bem, tem que apagar esses lixos aqui, né? Como é que é isso aqui? É Ctrl K no Emacs. Ele mata dali pra frente. Ok. 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 Aí agora é semelhante a isso aqui, né? É óbvio que esse código dá para refatorar, né? Dá para fazer um laço em cima desses atributos aí e fazer uma atribuição direta em cima desses nomes, né? Porque há um casamento, né? Do nome da propriedade com a chave do dicionário data, né? Daria para refatorar isso aqui. Eu vou deixar assim só para, enfim, deixar claro que é uma atribuição. Mas se vocês quiserem refatorar, um pouco de inteligência aí, daria para fazer. Então, nome é uma string, e-mail é uma string, endereço é uma string, bairro também é uma string, CEP é uma string também, apesar de ela ser composta só de dígitos, cidade, ó, aqui o CEP, ó. O CEP ele está passando por uma validação aqui e depois ele altera o próprio data de campo com o CEP. Então não tem problema nenhum. Aqui deve ser o FID, se eu não me engano. Telefone. CPF. CNPJ. E tipo pessoa. Perfeito. Aí o que eu faço? Eu tenho esse objeto pessoa, setei aquilo que veio no request, né, dentro do objeto data, para as respectivas propriedades do objeto. Percebam que eu não tenho um get e setter. Get e setter é uma coisa que é da época do archetypes e é a herança do Java. Hoje em dia a gente não usa. A gente trata as propriedades do nosso objeto com properties. Então eu sei que aquilo ali internamente já vai estar passando por um property que vai setar isso depois no SQL lá dentro da nossa tabela. E aí, soco isso dentro do banco de dados. Pego e instancio um session, dou um session.add desse objeto pessoa aqui em cima e dou um session flush. Nesse momento eu acabei de dar um insert na minha tabela. Beleza. Como é que isso estava feito no F? Era igual? Era igual, só que lá eu tinha poucos campos, né? É a mesma coisa, ó. Sigla, nome, crio o session, jogo o meu objeto F aqui dentro e dou um flush. Mesma coisa, igual. A diferença é que aqui tem uns campos a mais. Seguindo. O pessoa edit form, a edição. É uma view igual, mesma coisa. Método update também não preciso. Isso aqui é uma checagem de segurança que eu faço lá. Apply changes. O apply changes é a convenção dos formulários de edição de coisas. Tá? O apply changes ele parte do pressuposto que ele recebe um data como parâmetro e devolve esse data modificado. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Na verdade, eu faço content é self.getContent. Esse self.getContent é um método da minha classe base que vai me pegar o objeto lá do SQL Alchemy que me representa a pessoa que está sendo editada. Como é que eu sei isso? Pelo ID que está passando no request. Na verdade, toda vez que eu estiver editando uma pessoa, eu passo o ID no request e através desse ID eu tenho acesso ao registro baixo nível que representa essa pessoa. Então esse getContent ele já faz esse serviço para mim. Ele só retorna como objeto, o objeto que está sendo editado, o objeto SQL Alchemy que tem que sofrer a modificação. Por que é getContent? É getContent porque esse framework é genérico. Se a gente estivesse editando um objeto archetypes ou um objeto dexterity, o getContent ele ia pegar o contexto onde essa view está sendo processada, onde esse formulário está sendo processado, ele ia retornar o contexto como sendo o objeto que está sendo editado. E assim é ainda mais fácil. Aqui eu tenho que fazer uma maracutaia de manter uma variável em algum lugar,
para saber qual que é o registro que eu tenho que editar. Se fosse manipular um objeto, era mais fácil ainda, era só pegar o contexto onde é que essa view está sendo executada. Tá? Mas é por isso que é assim, o getContent e o applyChanges é um pattern do Z3C Form que já foi pensado para ser genérico. Né? Ele é um pattern que, de certa forma, ele é mais fácil de implementar quando aquilo que a gente está editando é um objeto no contexto de aquisição, mas nem sempre é. Nesse caso aqui é o caso mais complicado. A gente está editando uma informação que é uma informação que está no banco de dados, que não tem contexto de aquisição, que não está persistida no ZDB, que não tem nada. Então, a implementação do getContent, na verdade, ela está lá na classe base e ela parte do pressuposto que tem lá uma variável no request que me permite fazer isso. Tá? É interessante esses métodos mágicos, assim, eu explicar por que eles existem. Eles existem porque a pessoa que criou o framework sabia que, provavelmente, no momento que eu fosse editar um conteúdo, eu certamente ia ter que passar um método para pegar e ele me retornar qual é o conteúdo, para eu saber o valor atual, e um método que ia aplicar essas modificações, ia pegar o conteúdo e atualizar ele com os valores que o formulário está me passando. Tá? Então esse método é o applyChanges. Por que não tem conteúdo, não tem contexto, eu não uso o getContent quando eu estou fazendo um formulário de adição, um formulário de add? Simples, porque o contexto ainda não existe, eu estou criando ele. Né? Então realmente não faz sentido. Por isso que lá o método que é o create and add é um método diferente. Tá? Eu não tenho contexto ainda. Então o que eu faço? If content quer dizer que esse conteúdo ele não é vazio, ou seja, eu estou editando alguma coisa que de fato existe, pode acontecer disso aqui retornar falso, né? Ou seja, eu tentar editar alguma coisa com um ID que não existe mais, ou que alguém apagou, ser uma manipulação de URL, né? Então tem um teste de sanidade aqui, né? Ver se esse conteúdo de fato existe, é um contexto. Aí o que eu faço? For k, v em data.items. O que é isso? Eu estou percorrendo todos os itens da estrutura data, como se fosse um dicionário, onde chave e valor vai ter o nome do campo e o valor do campo que foi preenchido na tela, que foi preenchido no meu formulário. Aí eu pergunto, se o K está em CPF ou CNPJ, eu tenho que fazer aquela normalização lá de novo, né? De arrancar os caracteres que eu não quero. Essa parte aqui eu posso arrancar fora, isso aqui não nos diz respeito. A linha que faz o trabalho de atualização é essa aqui. É um setAttr no meu content, que é o meu objeto, que aqui vai ser um objeto do SQLAlchemy, dizendo que a chave passa a valer valor. Ou seja, o ponto nome do meu objeto SQLAlchemy ele vai ser o conteúdo do campo nome do meu formulário. Pergunta do Jefferson, é obrigatório eu ter um campo ID na minha tabela para ele retornar o conteúdo a ser editado e poder usar o self.getContent? Não é obrigatório, mas eu acho que é a forma mais simples de fazer isso, porque o SQLAlchemy ele adota esse padrão. Todas as chaves do SQLAlchemy elas são chaves, como é que a gente chama? Chaves... elas são chaves que elas não são chaves que utilizam informações da própria tabela. Por exemplo, eu nunca vou usar no framework SQLAlchemy o CPF como chave de uma tabela para identificar pessoas. Mesmo sabendo que CPF é uma informação única, eu sempre vou usar um ID. Por quê? Porque dessa forma eu torno as modificações, as possíveis modificações de um CPF, por exemplo, mais simples, eu não vou ter que modificar uma chave. Então o SQLAlchemy ele já vem com essa bagagem de conhecimento de usar chaves que elas são chaves artificiais. Tá? Então uma das formas mais simples de implementar é fazer com que a chave de todas as tabelas sempre seja um ID. Tá? A chave primária pelo menos. Você pode ter outras chaves. Tá? E aí utilizando esse ID no getContent, vamos abrir esse método getContent lá no Base para a gente entender. Então Base... Aí eu abro aqui o edit form e o getContent é esse aqui, ó. Tá? O que ele faz? Ele cria um session e em cima desse session ele faz uma busca em self.class. Self.class é um atributo da minha classe que diz qual é a classe que aquilo ali diz respeito. Então, o edit form provavelmente ele vai fazer um session.carry em quem? Na tabela, se for de pessoa, na tabela pessoa. Então self.class vai valer o nome da tabela pessoa, né? Que vai ser o db.pessoa.
Então self.class aqui vai ser um ponteiro para db.pessoa. .get quer dizer o quê? Seria o equivalente a fazer um select asterisco from nome da tabela, o array id igual a um valor. Né? A gente está interessado não no conjunto de registros, mas no registro em especial, passando o valor da chave primária dele. E aí ele passa como atributo desse .get o recID. RecID é esse método aqui, ó. Ele pega do request o ID, caso ele exista, ou se não existir um request no ID, ele pega o valor de form.idgets.id, que é uma outra forma de passar ID, sem ser o ID explícito, mas um ID que vem como conteúdo de um campo ID que é hidden dentro do formulário. Tá? Então essa é a forma mais simples de pegar o conteúdo. Né? Você ter alguma forma de você passa o ID, esse ID vai bater com o ID de um registro lá numa tabela interno, e aí disso você já consegue ter um objeto atualizável, que é o objeto da SQL Alchemy para você modificar. Se a gente estivesse trabalhando com o Z3C Form para editar objetos que têm contexto de aquisição, não precisava fazer isso. Bastava pegar o contexto. Mas aqui, na verdade, o nosso objeto que está sofrendo atualização é o objeto da SQL Alchemy. Então a gente tem que ter essa estratégia aqui, tem que fazer uma consulta, né, e retornar esse objeto na sessão. Resumindo, não é obrigatório ter o campo ID. Tá? Pelo menos para o formulário de edição, ele não tem sentido nenhum. Mas para o formulário de edição, ter o campo ID é uma das formas fáceis de resolver o problema. Tá? Se tua chave não fosse o ID, se tua chave fosse, sei lá, uma composição de 2 ou 3 campos, que apesar de não ser uma técnica muito indicada de normalização de banco de dados, tem gente que ainda usa. Se a tua chave fosse isso, certamente você teria que manter esses campos em algum lugar, no request ou em campos hidden, para depois conseguir acessar essa linha do teu banco de dados, acessar essa enupla. Tá bom? E é isso. Basicamente o que a gente faz é rodar o set-attr. E aqui embaixo tem a última classe, que é o pessoa show form. O pessoa show form é a classe padrão. O update eu não preciso dele também. Tá? E tá pronto. Tá pronto todos os formulários que a gente precisa. Tá? Tanto para o F quanto para a pessoa, já está pronto, genérico, com validação, com vocabulário, com navegação, com botão funcionando, tá tudo pronto. Não escrevi uma linha de HTML. Vamos testar? Vamos testar. Agora começa a explodir o negócio. Foi? Parece que foi. Vamos lá então. Vamos testar a brincadeira. Estou aqui no list pessoa, que é a minha view grok, só para listar o conteúdo da tabela. Aí eu vou clicar em adicionar. O que ele vai chamar? Ele vai chamar a view add pessoa, que é um formulário. Vamos ver se vai. Funcionou. Beleza. Então isso aqui que a gente está vendo agora já é o formulário Z3C Form, que foi composto pela nossa definição de interface. Tá? Ou seja, lá naquela minha interface do interfaces PY, eu defini que lá eu tenho um campo nome, que é uma caixinha de texto, um e-mail, um campo tipo, que tem um vocabulário, olha aqui o vocabulário prontinho, física e organização. Tá? Eu tenho lá, se vocês estão lembrados, um esquema.choice, e aí depois eu tenho uma utility nomeada, que vai me definir lá uma lista de opções para essa minha utility. Tenho CPF, CNPJ e tenho telefone. Cadê o resto dos campos? O resto dos campos está numa outra tab. Endereço, bairro, CEP, UF, sendo que o F ela é também um choice que vem de um banco de dados. Lembre que isso aqui é também uma utility que vai lá, faz uma consulta no banco de dados e compõe essa lista aqui. Tá? Tá pronto. Tá pronto. O que ele tem? Na nossa classe base lá, a classe add, a classe base add tem 2 botões, um cancelar e um cadastrar. Tá?
Vamos ver se funciona. Vou botar aqui o João da Silva, o e-mail chiru123@chiru.org. Cadastramos. Funcionou. Percebam que ele já cadastrou, validou, deu aqui a mensagem, ó, cadastro efetuado com sucesso, e já retornou para a list pessoa. É óbvio que depois, se vocês forem analisar, né, o que acontece lá na classe base, depois que ele roda o método create and add, vocês vão ver que tem um método específico lá na classe base que executa o create and add, aí testa se de fato não deu nenhum tipo de exceção e dá um redirect, né? Ele chama lá uma função go, que na verdade dá um redirect para view original, que é a list pessoa no meu caso. Tá? Perfeito, perfeito. Vamos ver o que acontece, por exemplo, se eu tenho 2 João da Silva, ou 2 Chiru. Vamos adicionar um outro Chiru aqui. Chiru, mas aí eu vou colocar um outro e-mail, chirumacanudo@gmail.com. Eu posso ter 2 pessoas com o mesmo nome? Nesse meu banco de dados eu defini que não. Vamos ver se ele dá erro. Ó, não deu erro. Será que eu defini mesmo? Vamos ver lá. db.py. Ó, nada diz que eu não posso, que eu tenho que ter, que eu não posso ter 2 pessoas com o mesmo nome. E, na verdade eu devo ter pensado nisso, faz todo sentido. José da Silva deve ter aos montes por aí, né? Mas enfim, poderia botar aqui uma constraint unique se eu quisesse testar. E-mail, por exemplo, eu estou testando, eu não posso ter dois cadastros com unique, 2 cadastros com o mesmo e-mail. Vamos ver se ele já está validando isso. Eu vou fazer 2 com o mesmo chiru.org. Vamos ver se vai. Teste chiru@chiru.org. Vamos ver se vai. Ó, deu exceção. Tá? Essa mensagem aqui, ó, falha de integridade relacional, em português bem claro, isso aqui é gerado pela aplicação. Tá? O que acontece? Aí no momento que ele tentou cadastrar, estava tudo certo, só que ele só enxergou que existe um erro nesse formulário quando ele tentou gravar o banco. E aí lá no banco tem uma validação de uma constraint que não foi obedecida. Né? Que tem um unique lá no banco de dados que o banco retornou um rollback da transação, ele deu erro. Né? Então aqui ele não vai prosseguir. Então tá perfeito, funcionou certinho. Tá ok? Vamos tentar editar informações. Vamos ver se vai. Digamos que eu queira pegar aqui o Tião Macalé. Acesso ele, clico ele vai para onde? Ele vai para a view de show. Então eu tenho a view de list, que lista, eu tenho a view de add, que é o formulário em branco para eu cadastrar, e aí eu clico na informação, eu tenho a view de show, que me mostra a informação que está cadastrada atualmente. Isso aqui é uma outra view, que é um outro formulário também do Z3C Form, que já está prontinho. O que ele tem? Ele tem o botão de edição, de excluir ou de voltar. Vamos clicar em adição. Bem, aqui funciona também, né? Percebam que ele está aqui no estado de Amazonas. Vamos em edição. Perfeito. Certinho. Clicamos aqui, continua no Amazonas. Vamos mudar o estado dele para, sei lá, Minas Gerais. Salvamos. Aparentemente funcionou, atualizou e mudou o estado para Minas Gerais como a gente queria. Último teste. Vamos tentar excluir. Excluiu. Removido. Então tá perfeito o nosso CRUD. Tá assim, perfeitão. Esse primeiro CRUD é óbvio, né, que como eu já tinha uma classe base toda testada e toda funcional, ficou fácil de fazer, né? O que a gente pode pegar agora nesses minutos adicionais é ver se vocês têm alguma dúvida, né? Eu vou explicar exatamente qual é o ponto da classe base que implementa as coisas. Na verdade eu já fiz isso, né? Mas posso tirar dúvidas pontuais. E o interessante é que da forma como está aqui eu consegui fazer formulários bem elaborados, né? Percebam que o formulário de pessoas é um formulário bem elaborado. Ó, ele tem campos obrigatórios, tem campo com vocabulário, tem paginação, né? Ele bem formulado, né?
e eu não escrevi uma linha de HTML. Né? E toda essa informação ela já está no banco de dados relacional. Então, é uma solução escalável, posso ter a quantidade de registros que eu precisar, e é uma solução muito fácil de controlar, porque como eu não tenho código-fonte de formulário para controlar, eu só estou controlando interfaces e controlando o modelo de dados, é muito barbada de gerenciar esse código. Eventuais problemas que você tenha de programação são problemas simples de contornar, problemas simples mesmo. E a sintaxe em si do Z3Form é bem tranquila. Pergunta do Jefferson, se ele quiser desfazer essa exclusão. Bem, do jeito que está implementado aqui, não tem desfazer, tá? Isso aqui é um banco de dados relacional. Eu realmente rodei um delete desse registro. A partir do momento que tu deu delete, deu commit, esse registro sumiu do banco de dados. Tá? Ele de fato foi apagado. Se tu quiser fazer uma implementação de deleção, que na verdade não é deleção, o que tu teria que fazer? É implementar a deleção como se fosse uma coluna adicional com um flag lá para ver se aquele registro foi apagado ou não. Tá? E aí, para todos os exemplos, você faz consultas que são filtradas, né? A consulta pontual, na verdade, ela vai ser um pontual desde que esse flag de apagado ele não esteja como verdadeiro, tá? Tem gente que implementa banco de dados assim, se eu não me engano, é o SAPL, que é o banco de dados que o principal sistema que o Interlegis tem, que é um sistema relacional, faz o que o pessoal chama de exclusão lógica. Eu não gosto disso. Eu acho isso uma bobagem. Mas tem gente que trabalha assim, gosta de modelar a aplicação assim, enfim. Tem doido para tudo. Uma coisa que talvez não tenha ficado clara aqui é o seguinte. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que... Não é complicado. Ele está perguntando se é complicado implementar. Não é complicado. Basicamente o que tu vai fazer é modificar o método de exclusão. O método de exclusão ele é implementado na view do show. Vamos abrir lá a classe base. Vamos abrir aqui o base.py, onde é que está o método de exclusão, só para tu entender. Forms, browser, forms, base.py. No base.py, quem faz a exclusão é esse método aqui, ó, remove item. Basicamente o que ele faz é um get content do conteúdo, e aí ele pega a seção e dá um session.delete desse content. O que tu vai fazer é, ao invés de fazer isso, você vai fazer um update desse content, setando um campo lá adicional para deletado de 0 para 1. É uma exclusão lógica, você não está realmente excluindo o registro. Você só está alterando um flag nele. Só que aí em todas as views onde você for manipular esse registro, para de fato simular que esse registro sumiu, você tem que filtrar. Ao invés de pegar um pontual, você vai fazer um ponto filter, onde esse excluído seja diferente de 1, por exemplo. Tá? É equivalente. Eu só não gosto muito disso, mas complicado de fazer não é. Você vai alterar umas 10 linhas aí, é o suficiente. Agora, o que eu queria lembrar vocês é o seguinte, do jeito que está implementado aqui, isso aqui foi implementado com suporte a banco de dados versionado, banco de dados temporal. Essa informação ela foi excluída, mas ela foi copiada para uma tabela de histórico, para simular o comportamento que o Plone tem com conteúdo versionado. Né? No Plone tudo é versionado. Se você faz lá uma modificação de um objeto de conteúdo, a versão anterior ela é armazenada no JDB, né? Você tem como comparar. Aqui também eu implementei isso. Se vocês lembrarem lá que eu tenho um extension, que ele é uma classe versionada, que é uma metaclasse, eu comentei isso algumas vezes. Eu só não mostrei em detalhe como é que isso é implementado, porque é muito complicado, tá? Enfim, tá tá completamente fora do escopo do curso eu explicar metaclasses, né? Mas funciona. Deixa eu mostrar como é que isso está sendo gravado no banco para vocês entenderem. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir o MySQL aqui. MySQL -u root, -p root, agenda. Show tables.
Então eu tenho, por exemplo, a tabela pessoa e a tabela pessoa history. Select asterisco from pessoa. Aqui. Quem é que está na tabela? O Chiru, o João da Silva e o Chiru com outro e-mail. Que é o que está na minha view lá. Cadê aqui? List pessoa. Ó, esses 3 registros. Mas vocês lembram que eu tinha alguns exemplos aqui que eu modifiquei e que eu excluí? Vamos olhar eles. Eles estão na pessoa history. Apesar que eu acho que está desligado. Será que eu desliguei? Vamos ver aqui. Deve estar desligado. Vamos botar aqui false para ter controle de versão. Agora ele vai gravar versões dos registros. Agora sim. Deixa eu só fazer uma coisa. Show tables. Deixa eu ver se está vazio mesmo. Select count asterisco from pessoa. E pessoa history tá 0. Vamos ver o F history. Tá 0. Então as tabelas de histórico estão vazias. Vamos ver se agora que eu habilitei o módulo de suporte de versão, vamos ver se funciona. Só tem um problema, eu tenho que mudar o tipo da tabela. Deixa eu ver aqui. Porque por padrão o código ele vai criar como MyISAM, e aí para funcionar direitinho ele tem que ser aí no DB essas tabelas history. Deixa eu ver aqui, /home, Chiru e é... Não, isso está em outra máquina. Deixa eu ver aqui. É assim. Ok. Ok. E a de pessoa. Ok. Agora deve funcionar. Ok, reinicializa o sistema agora com o meu flag de controle de versão do banco de dados, para ter banco de dados temporal. E aí vamos ver o seguinte. Select asterisco from pessoa. E pessoa history. Pessoa history agora está vazia e a tabela pessoa ela está assim. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome desse Chiru aqui, do registro 1 para Chiru Macanudo. Vamos ver o que acontece com esse controle de versão que eu implementei aí. Tá aqui ele, né? Eu vou clicar nele. Vou ir em editar. E vou trocar o nome para Chiru Macanudo. E salvei. Ok. Rodamos os selects de novo. E nós temos o seguinte. Agora, o meu registro 1, depois da modificação, passou a ser Chiru Macanudo. Mas na minha tabela de histórico, eu tenho que o registro 1, ele era Chiru. Quando é que isso mudou? Mudou nesse dia e nessa data. E essa aqui é a versão 1. Esse registro já está na versão 2. Tá? Então quem faz isso é a metaclasse que eu estou passando como parâmetro no momento que eu crio o meu engine. Que eu crio o meu session. Tá? Aquela metaclasse de history de suporte a controle banco de dados temporal. É o meu suporte de banco de dados temporal que eu faço isso. Eu acho que esse tipo de abordagem, pelo menos no sistema que eu estou habituado a desenvolver, que são sistemas mais críticos de segurança, é melhor do que ficar fazendo exclusão lógica. Porque exclusão lógica é uma grande gambiarra. A exclusão lógica, ela, de certa forma, ela é muito bonitinha quando não tem alteração. Mas se você pegar uma informação importante e alterar ela para um espaço em branco, do que adianta você se preocupar com exclusão lógica?
você está excluindo a informação do mesmo jeito, você está alterando ela para uma informação inútil. Aqui eu estou fazendo controle de versão da informação. É uma implementação bem mais elaborada, né? E com zero de programação. Toda essa parte aqui de versionamento da informação, isso está automático no sistema. Basta eu fazer manipulação do SQL Alchemy dos meus objetos e o SQL Alchemy faz isso para mim automático. Eu não tenho que programar nada. Ok? Tem mais alguma dúvida? Bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, 10h30 em ponto. Bateu o martelo e fechou a matéria. Espero que vocês tenham gostado do curso. Deu pra gente ver bastante coisa, tá? Eu vou agora, daqui a pouco, já vou fazer commit desse código-fonte da maneira como ele está. Ele já vai estar disponível no GitHub para vocês utilizarem. É um código que está bem estruturado. Certamente vocês vão conseguir reutilizar isso em projetos onde vocês tenham que integrar o Plone com bases relacionais. Fica a dica de vocês estudarem e tentarem utilizar, fazerem um esforço, né, para utilizarem o Z3C Form, que é o framework de formulários que colou. Eu não vejo outro framework de formulários colando na comunidade Plone. E espero que essa salada de fruta de terminologia técnica do Zope Component Architecture, que eu acabei tendo que explicar para vocês, que alguma coisa vocês tenham conseguido captar. Como fazer views, como desenvolver utilities, né, como trabalhar os conceitos básicos de adaptação que são utilizados tanto nas views quanto nas utilities, né, entender como é que funcionam os SML, entender como é que configura um setup PY para instalar umas dependências, como é que configura o básico do generic setup, né? Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês. A parte de web services eu acho que ficou legal. A biblioteca Suds é uma biblioteca que ela é bem interessante, ela é boa de utilizar. Eu já tenho ela rodando em produção faz um bom tempo, não tenho tido problemas. O Memcached é um software espetacular para quem tem que fazer cache de informações e sistemas. Quando você tem um sistema que tem que integrar com outro, essa integração não é rápida, essa integração tem um problema de lentidão, de processamento. O Memcached é espetacular para fazer cache de qualquer tipo de coisa, né? E o SQL Alchemy, bem, o SQL Alchemy dispensa comentários, né? Toda vez que você tem que fazer uma integração de Plone com um banco de dados relacional, o SQL Alchemy com certeza é a solução que existe de melhor para fazer esse tipo de coisa, né? E o Z3C Form, junto com o SQL Alchemy, é tranquilo de usar. Depois que você consegue descascar todas essas múltiplas camadas de abstração e consegue entender como uma coisa encaixa na outra, não é assim tão difícil. Difícil é você ter o primeiro exemplo funcional, né? Mas isso eu estou entregando prontinho, de bandeja para vocês, nesses códigos fontes, que eu vou manter eles públicos no meu GitHub. Talvez eles sofram algumas melhorias só para uma questão de legibilidade e até uma questão de internacionalização, né? Eles usam muito termo em português, talvez algumas coisas eu acabe traduzindo, mas eu acho que o cerne do produto ficou bem enxuto, bem interessante. Quem tiver interesse de ir mais a fundo, deem uma boa analisada no código do ILSPDO. Tá? É um código muito mais completo do que esse que eu estou passando para vocês. E nesse curso de integração de sistemas com o Plone, eu tentei pegar só o core da tecnologia, falar o básico de web services, o básico de Memcached, o básico de views, o básico de utilities, falar o básico do Z3C Form e o básico do básico de SQL Alchemy, mas tem muita coisa por trás disso. Quem for utilizar isso na prática e tiver exemplos mais elaborados, vai ver que a documentação é extensa, tem muita coisa que você pode fazer com esses frameworks, tá bom? Bem, eu tenho um pedido final para vocês, que é o seguinte: como eu já comentei outras vezes, eu vou dar, né, 2 turmas desse mesmo curso que vocês fizeram na Plone Conference.
Obviamente que lá o curso ele vai ter outra dinâmica, né? Ele é um curso que vai ser mais rápido, ele vai ser um curso só de 8 horas. Esse curso que parece que, né, que a gente viu um monte de coisa, foi um curso de só 12 horas, tá? Certamente daria para fazer em 8, mas ia ficar um pouquinho corrido, né? Porque tem um monte de coisa que eu fiz questão de explicar que em 8 horas eu vou ter que passar batido. Mas ao vivo a dinâmica é completamente diferente, né? Ao vivo a gente costuma dar mais ênfase naquilo que as pessoas demonstram interesse ou que tem dúvida, né? Então fica bem mais personalizado. Esse curso que eu vou dar ao vivo na segunda e na terça-feira da semana da Plone Conference é um curso que eu divulguei pouco. Então, se vocês não se importam e acham válido, gostaram do curso, por favor me mandem por e-mail um breve depoimento do que vocês acharam do curso, qual foi a experiência de vocês, em relação à expectativa que vocês tinham e o conhecimento desses frameworks todos, o que vocês acharam dessa turma. Eu pretendo divulgar, fazer um post, eu não sei se amanhã ou depois, eu vou fazer um post no meu blog, onde eu pretendo fazer uma divulgação um pouco mais pontual dessas duas turmas que eu vou ter na Plone Conference sobre esse curso. Vai ser um curso em inglês, óbvio, né? Mas seria interessante que os alunos que já fizeram esse curso em português se manifestassem. Então, se vocês puderem mandar um pequeno depoimento para mim, vai ser bastante útil, tá? Se vocês tiverem dúvidas, obviamente, me procurem, né? Podem me escrever por e-mail, ou vocês podem abrir issues, podem abrir tickets diretamente no GitHub, tá? Se sintam à vontade de escrever os tickets diretamente em português ou em inglês. Se puderem fazer em inglês, melhor, né? Porque aí depois esses tickets já ficam acessíveis para outras pessoas da comunidade poderem utilizar, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. Acho que foi um curso bem proveitoso, deu para mostrar toda a matéria que eu queria, e o tempo deu ali, né? O tempo deu certinho no tempo que a gente tinha combinado, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no meu próximo curso. Eu pretendo ter novas turmas apenas no ano que vem. Minha agenda, felizmente, graças a Deus, está lotada até dezembro, né? E eu ando aí com uns problemas familiares também. Minha esposa ela está acamada, então eu não tenho condição de agenda para ter outros cursos esse ano. Mas no ano que vem provavelmente eu vou ter novas turmas. Espero que quando eu abra novas turmas vocês se interessem e mantenham o interesse enfim, de fazer novos cursos comigo e divulgar isso para as pessoas que vocês sabem que também trabalham com Plone. Tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Nos falamos.